E aí, meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para trazer, trazer uma reflexão para o teu coração, ok? E quero falar sobre a raiz de amargura. No livro de Hebreus, nós vamos ver aí algumas coisas muito interessantes que pode nos ajudar a compreender o que seria a raiz de amargura. Bom, a raiz de amargura é uma das metáforas mais profundas e de alerta, principalmente na teologia bíblica, sobre a saúde emocional e espiritual. Ela não nasce tipo do dia para o outro, dia para a noite. É o resultado de uma ofensa, uma decepção, uma dor que não foi tratada, permitindo que você se sinta só, Ou seja, ela se estabelece no coração e traz algumas calamidades aí na vida do ser humano. A gente precisa tratar, a gente precisa tomar cuidado, tá bom? Porque é uma coisa muito horrível. Por que esse autor ele pede para a gente tomar cuidado com a raiz de amargura? Por quê? Da onde vêm essas raízes? Como surge? Como nasce? Tá? Bom, o texto no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o favor não merecido. A gente não merece. Porém, Deus nos agracia e estabelece aí o seu favor para a nossa vida, ok? Ele diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Você já viu uma pessoa cujo comportamento seja exatamente isso, uma pessoa perturbada, contaminada e excluída, uma pessoa altamente que não sabe como se privar disso, como tomar cuidado com essas coisas, ou seja, com essa raiz de amargura, né? Uma raiz que fica debaixo da terra, preste atenção. A amargura geralmente começa em segredo, tá? Você vê que toda raiz ela começa por debaixo da terra, ninguém está vendo. Do mesmo jeito é conosco, tá? A raiz de amargura ela geralmente começa em segredo. E exteriormente a pessoa pode perceber, né, através das atitudes. Mas por dentro há um ressentimento alimentando diretamente por memórias de injustiça ou rejeição. Agora presta atenção. Quando a gente se priva da graça de Deus, quando a gente se priva do nosso caráter, tá? Que muitas vezes a gente deixa passar algumas coisas aí, o nosso caráter, e a gente acaba sendo mau caráter mesmo, tá? Quando a gente se afasta da graça de Deus, quando focamos na dívida que os outros têm conosco, a falta de perdão, esquecemos a dívida que Deus nos perdoou, né? Ou seja, quem tem esse tipo de amargura, ela só quer ser perdoada.
ela só quer o favor para ela, mas para as outras pessoas parece que não serve, entende? Parece que não pode, tudo é para ela, né? Ou seja, quando a gente se afasta dessa graça de Deus sobre a nossa vida, a gente acaba que esquecendo que nós também temos uma dívida para com Deus. Por quê? Porque Ele nos perdoou. Ele nos perdoou. E a gente precisa retratar isso na vida de outros, na vida do próximo, na vida de alguém. Tá? Não é só para nós, não é só para você, não é só para mim, é para todos. E na medida que o ser humano recebe a graça de Deus, recebe o perdão de Deus, recebe o favor de Deus, aí sim a gente precisa retratar e tratar os outros bem também. Ok? E veja bem, o autor de Hebreus não tirou a expressão raiz de amargura do nada. A gente precisa entender isso. Ele estava citando o Antigo Testamento. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie de Deus, do nosso Deus, para ir servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que produza amargura, veneno e outras coisas. Deuteronômio capítulo 29, versículo 18. Tá? No contexto original, a amargura está ligada à idolatria e apostasia. O que é apostasia, irmão? Idolatria e apostasia significa deixar Deus, abre-se parênteses, né? E coloca deixar Deus. Veja bem, quando trocamos a confiança no cuidado de Deus pelo ressentimento, né, começamos a achar que Deus falhou conosco. Começamos a achar que todo mundo falha conosco e esquecemos de agir conforme a graça de Deus em nossa vida. Tá? A raiz de amargura, em sua essência, traz um veneno que distorce a nossa visão de Deus. Você sabe que tem muita gente que compreende as coisas mal, muito mal. Ou seja, a sua visão está distorcida, está precisando tratar-se. Porque o favor de Deus não vem só para você, vem para os outros também. E muitas vezes nós, quando estamos com essa raiz de amargura, estamos envenenados. Alguma coisa brotou aí. Alguma coisa veio debaixo da terra e brotou. E a gente precisa cortar. E haja tratamento para isso. Ok? Quais são os efeitos? Contaminação coletiva. Veja bem, a pessoa quando ela é amargurada, quando ela tem certo tipo de amargura, ela não consegue ficar em coletivo, tá? Ela não consegue. Por quê? Porque ela fica uma pessoa individualmente perturbada. A pessoa amargurada perde a paz, o sono, a alegria. Ela se torna prisioneira do passado. A todo momento só vive lembrando o passado. Por que isso? Por que aquilo? O passado vem aleatoriamente em sua mente. Ele começa a passar, se for casado, né? Se for junto, se tiver algum relacionamento, sempre passa o passado na vida da outra pessoa. Então isso é amargura. Uma pessoa perturbada, envenenada, né? Contaminada. Por quê? Por mazelas do passado. Ou seja, a pessoa amargurada, ela perde a paz. Ela não tem paz. Ela muitas vezes perde até o sono. E poucas vezes você vai ver essa pessoa feliz. Vai ver essa pessoa alegre.
tá? Poucas vezes, porque ela se torna uma pessoa prisioneira, tá? Aonde ela está, ao invés dela contagiar trazendo alegria, ela traz amargura, traz tristeza, traz algumas palavras que destilam cinismo, tá entendendo? A amargura é altamente contagiosa. Quem está amargurado destila palavras de cinismo, fofoca, crítica, e aí rapidamente famílias inteiras, amizades ou qualquer outras comunidades que estejam perto dos indivíduos que espalha veneno e esse tipo de amargura, né, vai ser altamente atingida, ok? Porque são comunidades, né, que muitas vezes querem receber da pessoa, né, o seu amor, o seu carinho, a sua alegria, a sua amizade, mas aquela pessoa não tem para passar aquilo. Não tem. E é uma pessoa amargurada. Não foi à toa que o apóstolo falou sobre esse tema. Não foi à toa que ele trouxe para que a gente pudesse tomar cuidado, tá? Para que a gente pudesse contagiar as pessoas, não com a nossa tristeza, não com a nossa infelicidade, não com a nossa amargura, né? Não para a gente destruir famílias, não para a gente... Como é, irmão, que a gente destrói famílias? A gente destrói família quando a gente traz fofoca, quando a gente traz tristeza, né? A gente fica inventando coisas que não existem, tá bom? Então, destrói até amizades, não é verdade? Destrói amizade. A pessoa tem poucos amigos. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, ah, irmão, eu tenho poucos amigos. Veja lá, hein? Veja lá se não existe nenhuma raiz de amargura aí brotando. Porque se é uma pessoa que não se dá com ninguém, então vejamos e convenhamos para que o erro não esteja nos outros, né? É uma observação, mas sim o erro muitas vezes está em nós, tá? Em você, em mim, ok? Então, veja como é que a comunidade, o coletivo ali, o povo que está perto de você, está se sentindo quando se encontra perto de você. Porque muitas vezes, assim, a pessoa amargurada, ela se sente melhor do que os outros, tá? De alguma forma, eu não sei aonde é que ela retrata isso, mas de alguma forma ela sente como se fosse melhor do que os outros. Como se ela nunca falhasse, como se ela nunca errasse. E é importante a gente trazer esse tema para você. É muito importante porque tem gente assim, irmãos. Tem gente desse jeito. E vamos aqui. Tá? No livro de Efésios, o apóstolo Paulo nos dá uma chave de como arrancar essa raiz de amargura. Presta atenção. Ele diz em Efésios capítulo 4, versículo 31, ele diz assim: longe de vós toda amargura e indignação e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia, porque tem muita gente maliciosa, entende? Ah, mas culpado é de fulano, mas tem gente maliciosa, ok? Antes sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aí você me pergunta, irmão, como é que eu recebo a graça de Deus? É fácil, irmão. A graça de Deus veio para todos, mas poucos aproveitam isso, tá? Mas o apóstolo, ele nos ensina a prática, na prática, como tratar essas coisas.
Ele diz, pessoal, fiquem longe dessas coisas, pelo amor de Deus. De amargura, ira, gritaria, blasfêmia, chocarrice, tá entendendo? De malícia. Para de estar aprontando com o teu próximo, para de estar provocando a ira do teu próximo, entende? Sejam compassivos, sejam benevolentes, perdoem, mas não seja aquele perdão, eu perdoei porque eu preciso me libertar. Lógico que toda pessoa que perdoa, ela se liberta, é lógico, mas cá para nós, tá? Você muitas vezes também não vai perdoar só porque, né? Tem que ser de coração, querido. Tem que ser de coração. Não é você simplesmente, vou perdoar porque eu preciso de libertação e o resto que se, vamos aqui falar bem abertamente, que se lasque, né? Não é assim, ok? Não é assim. Não funciona desse jeito. Não funciona desse jeito. E a gente precisa tomar cuidado, tá bom? Muito cuidado. Então, já que o apóstolo ele nos deu aqui a chave prática, tá? A gente também precisa aqui, ó, decidir. Decida. Longe de vós, decida. Arrancar a raiz, muitas vezes, exige esforço, tá? Irmão, como é que eu faço para me libertar disso? Esforça-te. Ou seja, significa decidir parar de alimentar o pensamento rancoroso. Abrir mão do direito de vingança, porque tem gente que é vingativa, entende? Eu vou me vingar, eu vou dar o troco, eu vou derrubar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, entende? Então, a gente precisa abrir mão do direito de estar alimentando certos pensamentos. Já pensou que certos pensamentos deixam a gente perturbado? Né? Deixa a gente assim, ó, a mil. E o apóstolo Paulo ele não queria aqui trazer, né, para que os outros ficassem com raiva dele, porque ele estava trazendo esse conselho na prática. Não, ele tá querendo o bem daquele povo. O bem do povo que está alimentando o pensamento com rancor. Eita, agora isso aí é forte, irmão. Isso aí é muito forte. Tá? Chega de vingança. A vingança pertence a quem? A vingança pertence ao Senhor. Né? A segunda chave, substituição. Sede benignos, compassivos. O coração não pode ficar vazio. No lugar da dor, a Bíblia ordena cultivar a empatia, ou seja, entender que quem nos feriu também é falho. Você não é falho? Você não precisa de perdão? Os outros também precisam. Os outros também estão precisando disso. Todos falham. Todos precisam, tá? Todos precisam. Acontece que o apóstolo Paulo nos dá outra ferramenta, o perdão. O perdão não é um sentimento, é uma decisão baseada na cruz do Calvário. Lembra lá? Foi uma decisão que Cristo, ele teve que beber daquele cálice. Tá? Ele poderia ter desistido. Ele disse, Pai, retira de mim esse cálice. Ele poderia, não poderia ter desistido? O que foi que ele decidiu? Perdoar. Ele decidiu morrer. Ele decidiu passar por aquilo. Perdoamos não porque a pessoa merece ou porque o que ela fez foi leve, foi besteirinha. Não, mas porque fomos perdoados por Cristo. Deu para entender isso? Quer se livrar dessa amargura hoje? Amargura é como um beber o veneno e esperar que o outro morra. Você está amargurado, bebe o veneno, aí fica esperando que o outro morra. Entende? Veja aí que coisa mais ridícula, não é verdade?
Coisa mais feia. Ela amarra a vítima ao agressor por meio do cordão umbilical do seu ressentimento, do seu próprio ressentimento. Irmãos, examinar o coração diante de Deus, identificar onde a raiz começou, né? Que é uma palavra dita, uma traição, uma expectativa frustrada, e derramar essa dor no altar do Senhor, no altar de Deus, é o único caminho para a verdadeira liberdade. Tá? É o único caminho. A graça de Deus é o único antídoto capaz de secar a raiz mais profunda e fazer brotar de novo frutos de paz e alegria para o teu coração. Ok? Que Deus traga na tua vida paz de espírito, para que produza na tua vida frutos de paz e alegria. Que o Espírito do Senhor te encha nesta tarde, nessa noite, nessa manhã. Eu não sei qual horário que você está refletindo. Se você chegou até aqui, o final desse vídeo, pode ter certeza que Deus tem algo para fazer na tua vida através dessa poderosa palavra. Ok? Que o Eterno te abençoe poderosamente, que Deus traga na tua vida muita alegria, muita paz no meio da tua família também, ok? Prosperidade, que reaja na tua vida assim, coisas grandiosas e abençoadoras, ok? A paz de Cristo, Shalom, que Deus te abençoe.